Shalom Ubrachá. Hoje é Lag BaOmer. Vamos estudar um pouquinho sobre Rabbi Shimon Bar Yochai e o Sefer HaZohar, clássico da Kabbalah. E, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que o Rabbi Shimon Bar Yochai era um Tana. O que é um Tana? Tana é um rabino da Mishnah. A Mishnah é o DNA da lei judaica, o DNA da Torá oral. Hoje temos o Shulchan Aruch, os últimos poskim, os últimos legisladores da lei judaica, e quando a gente vai colocar hoje uma lei judaica na prática, nós temos que pegar os últimos rabinos que falaram sobre esse assunto, porque muita coisa foi inventada depois do Shulchan Aruch e teve que ser analisada por rabinos da época em que essa coisa foi inventada, e aqueles rabinos se basearam no raciocínio da Gemara e se basearam nas leis do Shulchan Aruch, mas eles deram a opinião final. Em outras palavras, você também. Aqui em São Paulo tem muita gente assim, pede comida e é uma grande tragédia. Assim, a gente em outros países eu não vê isso, graças a Deus. Então, na prática, assim, voltando para o nosso assunto, para você hoje analisar como a lei judaica deve ser aplicada em uma certa coisa, você tem que pegar os últimos rabinos que falaram sobre isso. Ou seja, assim, na Torá está escrito que não pode acender fogo de sábado, no Shabat. Você está andando na rua, você vê uma placa, sorria, você está sendo filmado. Agora, qual é o vínculo entre essa câmera que está te filmando e a proibição de acender fogo no Shabat? E será que você pode continuar andando, ou na hora que você vê a câmera você tem que parar? E se você parar, talvez é pior, porque você está se relacionando a isso que ela está te filmando. Então o certo seria não pensar nisso e continuar andando. Mas continuar andando, você continua sendo filmado. Então cada movimento que você faz, a câmera te filma. Tudo isso quem vai analisar são os rabinos que vieram na época que inventaram essa câmera. E só para você não morrer de curiosidade, você vê uma câmera dessas até na entrada do seu prédio, você continua andando como se nada tivesse acontecido. Não pode dar sorrisinho, porque se você lê lá, sorria, você está sendo filmado, e você dá um sorriso, você está tendo intenção de ser filmado. Então todo o tempo que você está andando, não é problema seu que a câmera está funcionando. Aí tá bom, mas na hora que você olha para a câmera e dá tchauzinho, aí é um problema. Ah, mas a Torá não vai falar sobre a câmera, e o Shulchan Aruch também não vai falar sobre a câmera. Quer dizer que para você saber como você tem que guardar Shabbat, o que a Torá pede de você em relação a Shabbat, você precisa dos últimos rabinos que escreveram sobre as leis de Shabbat, que aí eles abordaram todos os equipamentos modernos, o boiler, que ele tem um termostato, a geladeira que tem um termostato. Será que você pode abrir a geladeira no Shabat na hora que o motor não está funcionando? Então vão ter rabinos que vão liberar isso, vão ter rabinos que vão falar, não, espera a geladeira começar a funcionar, porque se você abre na hora que o motor está desligado, é capaz que ele ligue depois disso, por causa do termostato. Todas essas coisas você só vai encontrar nos últimos livros dos rabinos que escreveram sobre o Shabbat, depois que essas coisas foram inventadas. Então, quando a gente fala sobre Mishnah, que é a Torá oral,
você está falando sobre o DNA da Halachá. A mesma coisa, quando você fala sobre Zohar, você está falando sobre o DNA da Kabbalah. E a história do Zohar começa, a Gemara nos traz a história do Rabbi Shimon bar Yochai, como ele chegou a esse nível, como ele chegou a toda a grandeza espiritual que ele chegou. A Gemara nos conta que o Rabbi Yehuda bar Ilai, ele era chamado de Rosh HaMedabrim Bechol Makom, o primeiro que pode falar em qualquer lugar. Diz a Gemara, Masechet Shabbat, página Lamed Gimel, nos lembra do Lag Baomer. Lag quer dizer 33. Então a Gemara, Talmud, Masechet Shabbat, página 33, Amud Bet, nos conta a história do Rabbi Yehuda bar Ilai, uma história tão atual, sobre uma doença respiratória, uma doença, Deus me livre, que a pessoa falecia por dificuldade em respirar, por impossibilidade de respirar, uma doença horrível. E lá o Rabbi Yehuda bar Ilai, ele dá a opinião dele, ele fala isso, que Deus não protegeu a pessoa para ele não pegar essa doença, é porque essa pessoa falava mal dos outros. Isso é chamado de Lashon Hara no judaísmo, uma coisa muito grave. Então, sendo que para falar mal dos outros ele usou a garganta dele, então Deus me livre, quando aquela doença pegou na garganta dele, aquela garganta não tinha o mérito de ser protegida por causa disso. E essa era a opinião, o que disse o Rabbi Yehuda bar Ilai, que é o primeiro que pode falar em todos os lugares. E a Gemara pergunta por que ele é o primeiro que pode falar em todos os lugares. E aí a Gemara traz essa história do que estava lá o Rabbi Shimon bar Yochai com o Rabbi Yehuda bar Ilai, com o Rabbi Yossi, e tinha uma pessoa ouvindo o que eles estão falando. E o Rabbi Yehuda bar Ilai, ele falou: olha que bonito os romanos, tanta coisa boa eles fizeram mercados municipais, fizeram pontes, fizeram balneários, né, piscina pública. Na hora que o Rabbi Yehuda bar Ilai falou isso, a Mishnah é o DNA da Torá, é o DNA vamos dizer assim, o DNA da lei judaica. Quer dizer que essa Mishnah vai virar Shulchan Aruch mais futuramente, e mais futuramente, quando Deus for pagar pelo que foi feito de certo e pelo que foi feito de errado, Deus vai se basear na lei judaica, na Torá. E na hora que o Rabbi Yehuda bar Ilai falou isso, o que ele está te dizendo? Ele está te abrindo espaço. Tem uma regra judaica que é chamada de Sachar e Zvulun. Sachar e Zvulun eram duas tribos de Israel, que o Issachar, eles estudavam muito a Torá, e eles tinham já um know-how para isso, tinham as yeshivot, tinham os rabinos que sabiam dar as aulas, e os Zvulun, eles trabalhavam muito, eles tinham know-how para isso, eles tinham toda a estrutura deles era montada em cima do comércio. Então o Zvulun não tinha tempo de estudar a Torá e não tinha quem ensinasse. O Issachar não tinha como trabalhar, porque todo mundo lá estava ocupado com a Torá. Então essas duas tribos fizeram um acordo. O Issachar recebia um salário do Zvulun para estudar a Torá, e o mérito da Torá do Issachar ia para os Zvulun. Quer dizer, como se os dois tivessem estudado a Torá, como se tivessem estudado juntos. Então, na hora que o Rabbi Yehuda bar Ilai falou: olha que bonito o que esse povo fez, os romanos, que eles fizeram o mercado municipal, quer dizer que os judeus estão ganhando dinheiro em cima dessa estrutura, eles fizeram as pontes, olha, a gente está ganhando em cima disso. Eles fizeram os balneários, a pessoa não tem como trabalhar se ele está no esgotamento nervoso.
Então o entretenimento, o fato dele ir lá para o balneário, para a piscina, por causa disso ele ganhava muito dinheiro depois, porque ele trabalhava já calmo, ele conseguia pensar. Então na hora que o Rabi Yehuda Bar Ilai falou isso, aí você pode entender, sendo que a Mishnah é o DNA da lei judaica, então mais futuramente iria acontecer o que a gente chama de juízo final. Quer dizer, no futuro Deus pega um Sefer Torah e fala para o mundo inteiro: quem se ocupou com a Torá, agora chegou a hora de receber o pagamento. E naquele futuro, depois que o Mashiach chegar, os povos do mundo iriam dizer, aqueles romanos antigos, eles iriam ressuscitar para esse julgamento. Eles iriam dizer: olha, nós construímos pontes, construímos mercados municipais, construímos balneários, e tudo que a gente fez foi só para que o povo de Israel pudesse estudar a Torá, tivesse dinheiro para estudar a Torá, fosse lá para o balneário, tivesse o Shuvadat, tivesse assim, a paz de espírito para estudar a Torá. E então na hora que o Rabi Yehuda Bar Ilai falou isso, o que ele está te dizendo é assim: você tem um site que chama Hebrew Books, você consegue baixar lá 52 mil livros de Torá oral, Torá oral e Torá escrita, inclusive, das mais diversas categorias, tipo com explicações, então você teria que dividir o mérito de você ter baixado esse livro. Você teria que dividir com Steve Jobs, que inventou o seu celular, ou com, não sei, com Bill Gates, que inventou o Windows. Você teria que dividir esse mérito com alguém. E isso não é certo, porque essas pessoas nunca pensaram em você. Eles não tinham ideia de que você iria usar o Windows ou o iOS para a Torá. Então, nessa hora que o Rabi Yehuda Bar Ilai falou isso, e o Rabi Shimon Bar Yochai já está vendo que no futuro o mundo vai ser julgado de acordo com essa opinião e não vai ter uma opinião contrária, ele falou: não, isso não pode acontecer, isso é uma injustiça. E mesmo que ele estava arriscando a vida falando alguma coisa dos romanos, e sabendo que tinha alguém ouvindo que poderia repassar o que eles falaram para todos, isso poderia chegar aos romanos, mesmo assim ele falou: tudo que os romanos fizeram, eles fizeram para si próprios. Eles fizeram o mercado municipal até para colocar lá prostitutas que não tem nada a ver com o mercado municipal, que não estão vendendo nada, que não estão comprando nada. Até nisso eles pensaram. Até eles arranjaram até uma categoria para encaixar ela lá, para justificar a presença delas lá legalmente. Em tudo eles pensaram, só não pensaram numa coisa: que a gente vai ganhar dinheiro com esse mercado para estudar a Torá. Isso eles não pensaram. Quer dizer, eles não tinham essa intenção. Eles tiveram intenção até para coisa muito ruim, mas para que a gente estudasse a Torá no mérito do mercado deles, essa intenção eles não tiveram. Eles fizeram as piscinas públicas, diz o Rabbi Shimon Bar Yochai, para que eles próprios fossem nadar lá. Eles fizeram as pontes para cobrar pedágio e não tiveram a mínima intenção de que o judeu vai nadar nessa piscina e depois vai poder estudar a Torá com paz e tranquilidade, por ter se desestressado, e que o judeu vai ganhar dinheiro por trazer mercadoria por meio das pontes. Eles pensaram no pedágio, eles pensaram em si próprios, para eles usarem esses balneários. Eles pensaram no mercado municipal, até encaixaram lá as prostitutas que não deveriam estar lá, mas eles conseguiram legalizar elas lá. Até nisso eles pensaram, e só não pensaram no judeu que vai estudar a Torá. Isso, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele se viu no dever de responder, porque depois essas duas opiniões vão chegar no futuro, e aí Deus vai poder escolher uma opinião. Porque se só o Rabi Yehuda Bar Ilai falasse sozinho isso, aí já a Mishnah é o DNA do mundo, o DNA da lei judaica. Então,
Se o Rabi Yehuda Bar Ilai falou, então está falado, então teria que pagar para eles. Mas como pode ser que aqueles Reshoim, aqueles criminosos, iriam receber meio a meio a Torá que a gente está estudando, se eles não tiveram a mínima intenção? Se eles viessem e falassem, olha, vamos abrir o mercado municipal, por quê? Nós queremos que os judeus estudem Torá, e é difícil estudar Torá se você não tem o que comer, então a gente quer que vocês ganhem mais dinheiro para que o pai possa trabalhar, colocar o filho para estudar Torá. Se eles tivessem essa intenção, a justiça divina, eles teriam que receber um pagamento para isso. Mas sendo que eles não tinham essa intenção, não é certo pagar para eles. Mas isso que o Rabi Yehuda Bar Ilai falou, olha, eles fizeram na prática, aconteceu assim, mesmo que eles não tiveram intenção. Então, a opinião divina, que é baseada no que a Halachá determina, no que a lei judaica determina, não teria escolha a não ser julgar aqueles povos de acordo com a ação que foi feita e não de acordo com a intenção. E o Hidush do Rabbi Shimon Bar Yochai é que tem que julgar a pessoa de acordo com a intenção e não de acordo com a ação. Ou seja, assim, teve um caso lá em Israel que um árabe quis assassinar um judeu por motivos patriotas deles lá, e deu um berro lá, o Allah Akbar, deu uma facada no judeu, o judeu chega no hospital, o médico abre aonde a faca entrou, tinha lá um tumor, e se não tirasse aquele tumor naquela hora, no outro dia o tumor já se espalharia, essa pessoa morreria. Não só que ele se salvou da facada, mas essa facada salvou a vida dele. Aí esse árabe vai ser julgado. Como ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado como alguém que salvou a vida de uma pessoa ou como alguém que tentou assassinar? Então a ação ele fez. O resultado da ação foi que ele salvou a vida de alguém. A intenção dele era assassinar. Então essa que é a discussão entre o Rabi Yehuda e o Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabi Yehuda Bar Ilai, ele vai de acordo com a ação. Ele falou, se dessa ação sai uma coisa boa, tem que dar um prêmio para esse árabe e falar para ele, você salvou uma vida, você vai receber uma condecoração, você vai sair no jornal como herói nacional. Vão te bater palmas, o governo vai te fazer uma homenagem. Mas se for de acordo com a intenção, aí vão falar para ele, olha, você vai ser preso por tentativa de assassinato. Essa que era a discussão. Então o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele se viu no dever de colocar essa segunda opinião para dar para Deus a opção de escolher entre isso e isso. Então a gente vai mais para frente, a Gemara Masechet Shabbat é a segunda Gemara, e a gente vai mais para frente, vamos chegar numa Gemara que se chama Masechet Avodah Zarah, que trata sobre povos do mundo, sobre idolatrias, sobre comidas kasher e não kasher. E essa Gemara logo no comecinho, na primeira página dela, nas primeiras páginas, assim, é uma história que começa na primeira página, continua no lado 2 da primeira página, que no futuro Deus faz o que a gente chama assim entre nós de o juízo final, tipo o julgamento final do mundo. Todo mundo que fez alguma coisa vai receber um prêmio, ou Deus me livre, o contrário. Então a Kadosh Baruch Hu, ele coloca um Sefer Torah, ele fala, quem se ocupou com a Torá, que vem agora e recebe o pagamento por isso. E aí todos os povos do mundo vêm e falam, olha, tudo que nós fizemos só porque o povo de Israel se ocupou com a Torá, porque está se tratando aqui do mundo da verdade. Então aqui eles estão vendo que por divina providência tudo que eles fizeram foi para que nós nos ocupássemos com a Torá. Eles estão vendo essa divina providência, eles estão vendo já a consequência, eles estão vendo já o histórico do mundo.
Então eles falam para Deus, você está vendo? A gente fez os mercados municipais e olha, aumentou o número de yeshivot, mais pais puderam colocar as crianças para estudar a Torá, então quer dizer que nós fizemos isso. Então o nosso mercado municipal causou isso. E se tivesse somente a opinião do Rabi Yehuda Bar Ilai, realmente eles estariam certos. Eles terão que receber um pagamento, como o árabe que deu a facada para assassinar, mas que a consequência disso foi que essa não era nem a última intenção dele, ele salvou a vida de uma pessoa sem querer, sem ter a mínima intenção. E aí os romanos, eles ressuscitam para receber ou o castigo ou o prêmio pelo que eles fizeram. E eles falam, tá vendo, nós fizemos os mercados municipais, os judeus estudaram mais Torá. E aí Hashem diz para eles, Deus diz para eles, olha, tudo que vocês fizeram para vocês próprios. Vocês fizeram os mercados municipais até para colocar lá prostitutas. Até isso vocês conseguiram legalizar dentro do mercado municipal, que não deveria fazer parte do mercado municipal. Até isso vocês conseguiram legalizar lá, mesmo que não tinha nada a ver. Mas só vocês não tinham a mínima intenção em que um judeu estudasse mais Torá por causa desse mercado municipal. Aí Deus vai poder responder isso para eles. E se não tivesse a opinião do Rabi Shimon Bar Yochai na Mishnah, e ficasse só a opinião do Rabi Yehuda Bar Ilai, aí Deus não poderia responder isso para eles, teria que falar, tá bom, os judeus se esforçaram para estudar a Torá, vocês infernizaram a vida dos judeus, mas vamos dividir meio a meio esse paraíso. Seria uma coisa assim. Então o Rabi Shimon Bar Yochai, ele deu a vida para que isso não acontecesse, para que essa injustiça não fosse legalizada. O que ele ganhou com isso? Ele teve que fugir, as palavras dele foram ouvidas pelos romanos, ele teve que fugir, se escondeu numa caverna com o filho dele durante 13 anos, e lá ele atingiu os maiores níveis espirituais possíveis e imagináveis. E lá disso surge o Sefer Zohar, que é a Mishnah da Kabbalah. E o Sefer Zohar, ele é comparado com o Arizal e com o Hassidus que a gente tem hoje, da seguinte maneira. Imagina um carro que você vai colocar, o carro está parado. Então você coloca a marcha na primeira, ela faz a maior força e ele anda muito pouco. Aí depois que ele andou muito pouco, quer dizer, por causa da primeira marcha que ela foi a mais forte, o carro andou muito pouco. E agora que ele já está andando muito pouco, ele vai poder andar mais. E na hora que ele estiver andando mais, aí você pode colocar ele na quinta, na hora que você entra na autoestrada. Então, você coloca a primeira marcha para ele se mexer. A segunda, a terceira e a quarta você anda dentro da cidade. E na quinta você anda na estrada. Então o Zohar, ele é como a primeira marcha. Você dá uma acelerada enorme, o carro se mexe muito pouco, mas de parado ele se tornou móvel. Então a pessoa que lê o Zohar não entende muita coisa. Rabi Shimon Bar Yochai teve a intenção em escrever o Zohar numa linguagem metafórica, para que os romanos antigos não fizessem da Kabbalah, da Torá oculta, a idolatria deles, como eles fizeram da nossa Torá escrita. Depois você vai para Arizal. O Arizal é como o carro dentro da cidade. Na terceira, você já entende melhor as coisas, mas você ainda não está correndo. Aí você chega no Hassidus, você chega no Baal Shem Tov, no Maggid Mesrit, no Alter Rebbe, no Mittler Rebbe, até chegar no nosso Rebbe. E aí você começa a correr. Você já consegue a diferença entre no Shabbat, de noite você só pode fazer o Kiddush com vinho. De dia você já pode fazer com vodka, mas a Avdalá você já pode fazer com cachaça também. Já dá uma como se diz assim, já dá uma disparada, né? Você já pega uma velocidade que você não tinha no começo. Então, brincadeira, mas
o Kiddush da sexta-noite, ele é a decolagem, e a Havdalah já é passar de uma etapa para outra. Então a Havdalah você pode fazer com a cachaça também. Então na prática vamos piadinhas à parte, e vamos voltar pro que importa. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele é a Mishnah da Kabbalah. O Arizal, ele é o Shulchan Aruch da Kabbalah. E os Hassidus são os Acharonim da Kabbalah. É como os últimos rabinos que eles aplicaram a lei judaica às invenções da nossa época. Assim o Hassidut, ele aplicou a Torá oculta à nossa época para a gente conseguir agora receber a Geulah, receber o Mashiach imediatamente no mérito desse dia que é o Lag BaOmer, um dia tão sagrado, que Hashem já fique com piedade da gente e já nos mande a Geulah Amitit Vashlema. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, Vekol Tov.